nesse ano também houve algumas questões críticas para a ciência. Por exemplo, uma certa desconsideração do governo, de partes dele, sobre ciência e tecnologia, a importância dos dados científicos. Se traduziu na exoneração lá do diretor do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, porque os dados não agradaram a área ambiental do governo no primeiro momento e, portanto, foi retirado da sua função porque se dizia que os dados eram forjados ou eram dados incorretos, o que não procedia. Então nós tivemos também um avanço de algumas posições, eu diria meio fundamentalista dentro de setores do governo, em particular no meio ambiente, na educação, que colocam em causa, inclusive, a própria maneira de atuar da ciência. Isso é muito preocupante, né? Fortalece correntes anticientíficas na sociedade brasileira. Então esses são dois problemas que nós tivemos em escala grande. Tivemos também relacionados com a ciência e tecnologia a questão do meio ambiente, né, com impactos ambientais muito sérios da destruição de queimadas na Amazônia, do derrame de óleo no Nordeste, e que houve uma resposta muito tímida, ou até uma resposta muito atrasada do governo em aspecto de tentar cuidar dessas questões que também afetam muito a ciência e tecnologia, porque a biodiversidade brasileira é uma questão fundamental para a ciência. Se a gente olha o orçamento que está hoje no Congresso Nacional, por exemplo, a CAPES, que é a agência fundamental para a pós-graduação brasileira, está com o seu orçamento reduzido em quase 50%, tanto para a pós-graduação como para os seus programas da educação básica, para melhorar a formação de professores, o PIBID, por exemplo, que é fundamental para a licenciatura. E todos esses programas estão com recursos muito reduzidos para o ano que vem. Quer dizer, se você faz um corte para metade, isso tem um impacto enorme no sistema de pós-graduação brasileiro. Então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem para 2020. Nós estamos querendo melhorar o orçamento para o ano que vem, porque o investimento do Ministério caiu de um ano para outro de 5,5 bilhões para 3,5 bilhões, então é uma queda muito significativa. O CNPq está sem recurso para fomento, quer dizer, apoio à pesquisa no sentido de eventos científicos, de viagens, de insumos para laboratório, dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, das feiras de ciência, das Olimpíadas de Ciência. O recurso do CNPq foi reduzido em 90% para apoio à pesquisa. Por outro lado, para a área da inovação, o chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, está com 90% do recurso que está congelado, numa chamada reserva de contingência. Então nós estamos fazendo uma pressão grande no Congresso para mudar esse quadro. A SPPC congrega 144 sociedades científicas afiliadas de todas as áreas do conhecimento. Além disso, nós criamos, junto ao Congresso Nacional, uma iniciativa que chama-se Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento. Criamos esse ano. A sigla é ICTP.br. Então essa iniciativa congrega a SPPC, que mais ou menos coordenou essa iniciativa, digamos assim, essa proposta de coalizão de entidades científicas, tem os representantes dos reitores da DIFES, representam os reitores das universidades federais, o CONIF dos institutos federais, tem a Academia Brasileira de Ciências, as fundações de apoio à pesquisa, tem as fundações de apoio à pesquisa estaduais, o CONFAP, os secretários de Ciência e Tecnologia dos estados. Então a gente reúne um conjunto, os secretários municipais de Ciência e Tecnologia, a gente reúne um conjunto das principais entidades relacionadas com a ciência e tecnologia do país. Então nós criamos essa iniciativa, então nós estamos agindo junto ao Congresso Nacional, nesse momento e nas semanas anteriores, para ver se a gente consegue reverter o quadro do orçamento de 2020, melhorar. Conseguimos algumas emendas nas comissões, mas ainda são absolutamente insuficientes para poder fazer uma modificação razoável. A gente vive numa sociedade. A ciência é também uma atividade cada vez mais importante socialmente. E a sociedade também que financia essas instituições tem o direito de saber o que é que a gente faz e tem até a obrigação de acompanhar o que nós estamos produzindo em termos de ciência. Então, portanto, eu acho que a comunidade científica tem de dar um retorno para a sociedade mais ampla do que a gente tem feito ao longo das décadas anteriores. Nós temos de ter uma conexão maior, explicar melhor, mostrar melhor o que fazemos, justificar melhor o que nós fazemos, para inclusive conquistar a sociedade. Nós fazemos coisas relevantes, nós fazemos coisas importantes. Poderíamos fazer muito melhor? Com certeza. Devemos fazer melhor? Com certeza. Mas a gente tem de compartilhar mais com a sociedade. Isso você faz se mobilizando.
né? Então, o conjunto das entidades científicas, das instituições científicas, tem de estar mais presente, né, na atuação política no sentido, no Congresso Nacional, discutindo com a sociedade, usando os meios de comunicação, as redes sociais. E os estudantes têm um papel fundamental nisso, né? Eles têm um potencial de mobilização, de articulação muito grande. E são milhões de estudantes das instituições públicas do país. E são milhões de pessoas que têm um currículo Lattes. Então, todos esses setores, pesquisadores, estudantes de todos os níveis, ligados com a ciência, podem fazer um trabalho importante de esclarecimento da população, para entender. A população tem uma sensibilidade positiva para a ciência e tecnologia, mas ela não sabe muito, não tem muita informação. Mesmo nossas famílias, às vezes, não sabem direito. E aí se propaga que as universidades são só um lugar de balbúrdia, aí muita gente embarca nisso. Tem que discutir o que é a universidade real, o que ela faz, o que ela produz, e também suas deficiências, óbvio. Mas eu acho que a comunidade científica e acadêmica tem de se inteirar do fato de que é importante ela participar mais politicamente nesse sentido amplo. É claro que todos nós temos as nossas posições e ideologias partidárias diferentes e é importante que a gente tenha. A diversidade é fundamental, né, na sociedade. Mas a gente tem de agir mais coletivamente em defesa dos nossos pontos que são centrais para todo mundo e também compartilhar isso mais com a sociedade. Às vezes nos argumentam que a gente está vivendo uma situação de crise e que não tem dinheiro. Aí justificaria o corte em ciência e tecnologia. A gente contra-argumenta no sentido seguinte: claro que nós estamos vivendo uma crise, claro que todos os setores têm que contribuir e tem de ter enxugamentos aqui e acolá, isso faz parte de qualquer processo, isso no mundo inteiro. Mas o Brasil, por exemplo, o PIB do Brasil do ano passado para esse ano continua praticamente o mesmo. No entanto, estão cortando o recurso da CAPES em 50%. Quer dizer, o corte de ciência e tecnologia nos últimos anos foi muito maior do que o corte em várias outras áreas. Veja o judiciário, por exemplo, teve muito menos. É uma área que tem muitos recursos. Tem outras áreas dentro do próprio governo que movimentam muito mais dinheiro que o 0,24% da ciência e tecnologia. E dinheiro para a dívida pública, por exemplo, é quase a metade do orçamento brasileiro. Então o povo brasileiro tem que discutir, tem que ter oportunidade de debater esses números, porque é o trabalho dele, o dinheiro que ele produz, que está sendo usado para certas finalidades coletivas. E ciência e tecnologia é uma importante. E a população brasileira diz isso em todas as pesquisas que a gente faz. Enquanto outros países estão avançando muito, apostando muito em ciência e tecnologia, nós estamos desmontando o que tivemos, o que foi construído ao longo de décadas. E isso é uma situação que a gente chama de catastrófica. A China, Estados Unidos, por exemplo, para dar o exemplo da China, que está agora, né, no Brasil, aqui na reunião dos BRICS. A China, ela, em 95, eu dei os dados aqui na palestra, ela colocava tanto dinheiro em ciência e tecnologia quanto o Brasil, aproximadamente a mesma coisa. Ela tinha um PIB que era mais ou menos igual ao do Brasil. Hoje ela tem um PIB que é o segundo do mundo, está chegando perto dos Estados Unidos, cresceu enormemente. Por que fez isso? Porque apostou em educação, apostou em valorização das universidades, melhoria da qualidade das universidades, política industrial adequada para produzir produtos, né, fazer produtos na indústria local e ciência e tecnologia. Então essa foi fizeram isso de maneira continuada. Então isso faz uma diferença. A mesma coisa se você pega o caso do Japão, da Alemanha, pós-guerra, que apostaram em recuperação econômica a partir de educação, a partir de ciência e tecnologia e de maneira continuada, como política de Estado, e não como no Brasil, que são políticas intermitentes. Já tem muitos pesquisadores brasileiros que estão indo embora. Aqui no Coffee Break agora, 2 dos estudantes de vocês aqui da física vieram me perguntar: vale a pena a gente ficar no Brasil nessa situação ou ir embora? Qual a sua resposta? A minha resposta é o seguinte: olha, é uma resposta muito difícil, que envolve você opinar sobre a vida do indivíduo, decisões importantes dele. Eu tive situação de um estudante agora recentemente na França me perguntou: eu fiz um doutorado, fiz um trabalho excelente aqui, quero retornar para o meu país para trabalhar na minha área, tenho um convite de um dos melhores laboratórios do mundo para trabalhar aqui, com emprego, com bolsa, o que eu faço? É muito difícil você responder. Eu disse para ele: olha, eu acho o seguinte, você tem uma carreira muito bem sucedida, você tem uma oportunidade muito grande aqui de você avançar no seu lugar.
eu ficaria aqui, mas com uma relação com o Brasil. Faça a sua pesquisa aqui de grande qualidade, tente ajudar o seu país, a maneira de você dar retorno para o seu país que financiou o seu estudo lá fora, nesse momento, pode ser você aprender muito aqui, fazer muitas coisas aqui, mas também compartilhar isso com grupos de pesquisadores brasileiros, é o que ele está fazendo. Essa é uma possibilidade. Os jovens que estão aqui, que querem ir para o exterior, eu acho que é fundamental que os nossos jovens passem temporada no exterior, aprendam muito mais lá, né, em vários aspectos, que eles têm algumas áreas que estão muito mais avançados em várias situações, laboratórios muito melhor equipados do que os nossos. Agora, é fundamental que eles, se forem, tentem voltar para cá, porque a gente espera construir uma situação que melhore no Brasil. Então essa é uma perspectiva. E esse aspecto também é importante, porque muitos jovens que hoje entrariam nas carreiras científicas e tecnológicas já estão sendo desestimulados a fazê-lo, porque a possibilidade de ter bolsa é reduzida. Já está havendo o curso de pós-graduação no Brasil que a demanda está diminuindo em vários locais de estudantes, o que é grave. Significa que nossos jovens que iriam para essas carreiras não estão vendo essas carreiras como importantes nesse momento, ou como relevantes, ou que vão dar um retorno profissional significativo para ele. O Brasil tem relativamente muito poucos cientistas, tem da ordem de 200 mil pesquisadores. A China tem 10 vezes mais. Estados Unidos tem 8 vezes mais. Israel tem a metade, é um país pequenininho. Mas tem uma grande concentração de trabalho, de inovação na área de pesquisa científica e tecnológica. Então, e esses países estão avançando, estão criando novas iniciativas e nós estamos ficando para trás. Portanto, a gente não entende se ciência e tecnologia no mundo de hoje é uma questão essencial para a inovação, para você fazer produtos que tenham um valor agregado maior, como é que o país aposta no sentido contrário? Isso significa você desmontar uma estrutura que foi criada a duras penas com recurso público, do povo brasileiro ao longo de décadas, e ameaçar, de certa maneira, a própria soberania do país. Porque nós temos riquezas imensas, a Amazônia, no mar, a biodiversidade, a terra brasileira. Então nós temos um potencial imenso de se colocar ciência e tecnologia, se colocar inovação, se tiver uma população educada cientificamente, se tiver uma articulação com o setor privado, a gente pode dar uma virada muito grande. Essa é uma ideia que surgiu pela informação que a gente tem, primeiramente dentro do MEC, tem setores do MEC que acham que o CNPq deveria ser extinto e ser incorporado à CAPES. Depois isso ganhou também fóruns dentro do Ministério da Economia, que às vezes é uma visão estreita que isso você diminui gastos juntando agências. O nosso ponto de vista é completamente contrário a isso, e as entidades se manifestaram isso. E agora os deputados e deputados de vários partidos, através de uma matéria no jornal O Globo, inclusive assinado pelo presidente da Câmara, se posicionaram contra isso. Porque acham que essas agências têm uma função específica, elas têm uma história, têm objetivos, têm finalidade, têm estruturas, uma voltada para pós-graduação, um apoio mais institucional, e a outra voltada para pesquisa especificamente e voltada para o pesquisador individual, para a iniciação científica, etc. Então, aí a FINEP, por outro lado, tem também um papel fundamental para a inovação. É uma agência que foi criada para apoiar as empresas privadas, para apoiar o desenvolvimento tecnológico, a infraestrutura dos laboratórios de pesquisa. Então são 3 agências que foram criadas, não foi à toa. Elas são produto de décadas do crescimento da ciência brasileira e tiveram um papel fundamental nisso. Você fundi-las e tirá-las do Ministério e a ideia agora passá-las para ser ligadas à Presidência da República nos parece uma ideia completamente inadequada, porque vai destruir essas agências enquanto tais, que são importantes, e ao mesmo tempo vai centralizar absurdamente o funcionamento dessas agências. Ela é muito expressiva, a participação privada, em países como Japão, Alemanha, China agora está mais ou menos meio a meio, Coreia do Sul, Israel, Estados Unidos. Tem uma proporção, às vezes, de 2/3 dos recursos em torno disso que vem da iniciativa privada, que são empresas poderosas. Os Estados Unidos tem a China agora, muitas empresas que apostam muito na área da computação e que vendem para o mundo inteiro. Então a aposta na ciência e tecnologia é um elemento central para essas empresas, porque as novidades que elas constroem, os celulares novos que a gente compra a cada dia, tem muito de ciência embutida nisso. Então, nesses países tem uma estrutura já histórica de que a empresa privada aposta, arrisca, investe e ganha
com ciência e tecnologia. No Brasil, a tradição não é essa. A nossa tradição, com algumas raras exceções de empresas estatais importantes, como a Petrobras, como a Embraer, que agora está privatizada, inclusive está sendo vendida para a Boeing. Você tem outras empresas, por exemplo, que surgiram de universidades na área no interior de São Paulo, por exemplo, muitas indústrias de ótica, em Santa Catarina, mecânica, em Minas Gerais, muitas áreas relacionadas com a agricultura também. Surgiram muitas empresas a partir disso e muitas delas aportam recursos para isso, mas numa dimensão, numa escala que é muito menor do que o poder público coloca no Brasil. Então o poder público no Brasil coloca mais da metade, da ordem de 60% do recurso para a ciência e tecnologia. Então tem uma questão, as razões disso são complexas, são razões históricas, que têm que ser mudadas. O Estado nunca se preocupou em ter políticas mais consistentes para apoiar isso. A FINEP certamente fez um esforço importante nisso, com subvenção econômica, com apoio às empresas, mas agora, inclusive, está quase que paralisada por causa do corte de recursos, mas isso falta, ou seja, uma das razões é que falta política pública ao longo das décadas para fazer isso, como outros países fizeram. Uma outra razão é a mentalidade, muitas vezes, também do empresariado brasileiro, que estava muito acostumado a dizer, não, o poder público é que tem que colocar isso, eu fico com lucro. Não é assim. Tem um risco envolvido nisso, tem uma competição envolvida nisso, e muitas vezes a história do Brasil, de um país que é muito rico, às vezes construiu isso, no sentido seguinte, quando chegaram aqui os portugueses, tinha pau-brasil, que era um valor importante na Europa. Então, corta-se pau-brasil, leva-se para a Europa. Ganha-se muito dinheiro, quem fez isso acabou com o pau-brasil, e aquela onda passou. Aí veio a cana-de-açúcar no Nordeste, terra boa, o Nordeste era um dos polos da economia mundial no século XVII, tanto que os holandeses vieram para cá tentando se apropriar daquilo e fizeram durante algum tempo. Aí a cana-de-açúcar enriqueceu muita gente, criaram-se os engenhos, começaram a faltar mão de obra, começaram a importar os escravos para fazer isso. Depois veio a mineração em Minas Gerais, que veio a corrida do ouro. Minas produziu mais ouro que qualquer país do mundo durante 40 anos, 50 anos, e aí também foi um recurso que foi drenado daqui. E não colocou ciência e tecnologia, porque o ouro estava quase à flor do solo. Então o Brasil não investiu em criar uma escola de Minas, fez uma escola de Minas 100 anos depois em Ouro Preto. Naquele momento e toda a riqueza mineral, o ferro em Minas Gerais, por exemplo, muitas vezes exportado com valor agregado muito pequeno, exportado quase digamos assim, em coisa bruta, em matéria bruta. E, no entanto, nós importamos os metais nos celulares, nos televisores, nas câmeras, com valor muitas vezes maior do que aquele minério que é exportado. Então a mineração também foi uma área que o Brasil ainda recebe muito recurso, mas tem um impacto ambiental muito complicado, e que tem pouco recurso, retorna pouco, porque grande parte do valor agregado a esses materiais é feito no exterior, com empregos lá e não aqui. Depois houve um momento de crescimento da economia brasileira, na época da indústria, da economia cafeeira. O café foi uma grande exportação brasileira. São Paulo, por exemplo, foi um estado que se desenvolveu muito em função disso, que tinha uma terra muito boa, ainda tem, obviamente. Então isso também foi um ciclo importante econômico brasileiro. Atualmente a gente tem, depois vem a questão do agronegócio, que Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, avançando para a Amazônia, que também é uma riqueza muito importante, que tem valor da ciência ali colocado, das pesquisas das universidades, da Embrapa, etc., mas é muito pouco em relação ao retorno à nossa balança de pagamento. A gente exporta muito commodities com pouco valor agregado e importa muito produtos manufaturados. Então a nossa indústria está caindo muito. Nas últimas décadas ela passou de 30% da economia para 11%. E atualmente a gente tem um movimento em direção à Amazônia, de uma apropriação que a gente acha muito inadequada e destrutiva da Amazônia. Você queimar floresta para colocar gado, um boi por hectare, ou para plantar soja, ou para plantar cana-de-açúcar, como se desenha agora, que certamente vai ter um impacto muito negativo na Amazônia, sem digamos assim, aproveitar da imensa riqueza de biodiversidade que ali tem. O Brasil tinha de ter um projeto nacional para a Amazônia, para aproveitar aquela biodiversidade imensa, que a gente conhece 5% apenas, que poderia ter um retorno muito maior do que a destruição da floresta. E é um retorno que pode, inclusive, em escala internacional, ter uma recuperação econômica do país ajudada pela questão da preservação do meio ambiente.
Então a gente tem, e isso faz com que muitos dos nossos empresários apostem muito nessa economia da exploração imediata, de ganhar um lucro imediato, de ganhar muito, de vender muito e não arriscar. E investir em ciência e tecnologia significa uma coisa mais demorada, que tem mais risco, né? Então a gente não tem uma mentalidade de apostar nisso tradicionalmente como tem os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão. E fazer uma aproximação maior também do sistema produtivo, da sociedade como um todo, com a universidade, a instituição de pesquisa. Nós temos de discutir mais a ciência que a gente produz. Não é aquela visão estreita, de só vale ciência aplicada, como alguns setores econômicos defendem. Não, a ciência só pode ter dinheiro, aquilo que vai ter um resultado imediato. Isso é uma burrice. Porque se a gente olhar as grandes invenções do mundo, que mudaram o mundo nos últimos 2 séculos, por exemplo, toda a comunicação, né, por ondas eletromagnéticas começou nos trabalhos do Faraday, do Maxwell, trabalhos teóricos que ficaram décadas sem ter uma aplicação. Quando a Inglaterra se aproveitou, criou o telégrafo, né, que aí mudou a face do mundo. A mesma coisa para o rádio, para a televisão, que vieram dessa senda. A física quântica do começo e a química do começo do século XX, hoje quase 40% a 50% da economia mundial gira em torno do conhecimento que foi gerado ali por uns jovens que não estavam apostando nisso, estavam apostando na curiosidade. Einstein, né? O laser hoje depende muito das ideias intuitivas do Einstein, mas ficaram 40 anos para a ideia dele se transformar num raio laser que hoje opera as pessoas nos olhos. Então tem que ter a percepção que a ciência básica é fundamental. Essa visão operacional, que você só quer financiar a ciência para ter um recurso imediato, como eu disse, é burra. Em escala, se você examina o que acontece no mundo inteiro. Por isso é que a China, quando teve um decréscimo do crescimento que estava em 10% para 7%, a China aumentou em 26% o recurso para pesquisa básica. Os Estados Unidos, em 2018, o Trump mandou para o Congresso uma proposta orçamentária reduzindo o recurso para ciência e tecnologia. O Congresso americano, em sua grande maioria, inclusive muitos partidários do presidente, votaram contra e acrescentaram recurso para a ciência básica, acrescentaram recurso para as pesquisas em meio ambiente. Quer dizer, o Congresso teve a lucidez e a capacidade política de rejeitar uma proposta do presidente do país e colocar mais recursos. O nosso deveria imitar isso também, né? Mas em geral não o faz. Mas o que eu estou dizendo é que esse recurso para a ciência e tecnologia ele tem um retorno para a sociedade e para a economia muito grande. Agora, em todo mundo, quem financia fundamentalmente pesquisa básica é o poder público. Isso nos Estados Unidos também, se você for ver o orçamento, inclusive das grandes universidades americanas famosas em prosa e verso, cantadas em prosa e verso por todo mundo, MIT, Harvard, Stanford, todas elas, a maior parte do recurso vem da área pública. E as pessoas às vezes não contam essa história, né? Porque é fundamental para a pesquisa básica, para a formação universitária. A Alemanha, por exemplo, tem agora um programa de toda a universidade alemã vai ser gratuito o ensino superior. Porque eles percebem que isso é importante para o país, para qualificar a mão de obra do país, para produzir inovação. E no Brasil a gente está caminhando no sentido contrário. Então essa é uma visão estreita. É claro que a ciência e tecnologia é importante que a gente se preocupe, e a universidade deve se preocupar todo o tempo, e mais do que o faz, com repercussão disso na inovação tecnológica, também na inovação social. Melhorar a vida das pessoas, o saneamento básico, que é uma questão crítica no Brasil, a questão da energia, a questão do meio ambiente, a questão da educação. Quer dizer, a gente tem de inovar também nas políticas públicas, na gestão pública, e a ciência e tecnologia é um elemento essencial para isso. O que envolve também as ciências humanas e sociais, que também fazem parte significativa desse contexto. E no Brasil, às vezes, se desenha uma ideia que remonta ao século XIX, que nos manteve sem universidade durante décadas. O Brasil foi um dos últimos países da América Latina a ter universidade. A nossa universidade, a UFRJ, que é uma das primeiras, fundamentalmente a primeira, com algumas exceções pontuais, tem 1 século. A Universidade Europeia tem 8 séculos. A Universidade Americana tem 3 séculos. Então nós estamos... E essa visão, portanto, eu acho que ela deve ser apontada como uma visão muito estreita. Infelizmente, ela tem predominado em muitos círculos dentro das áreas econômicas do governo, deste governo, também do anterior e até de anteriores. A área econômica é sempre uma área frequentemente dominada por um setor que pensa muito os bancos, o sistema financeiro e muito pouco a inovação real nas empresas. Tanto que o sistema produtivo brasileiro está fazendo água.
né? Então a gente está se mantendo por causa de conquistas importantes, como o agronegócio, o pré-sal, que também é uma conquista da ciência e tecnologia brasileira, que hoje 55% do petróleo vem dali, e que veio dos geólogos, dos físicos, dos engenheiros, dos técnicos da Petrobras, do pessoal das universidades, que acreditou que tinha, descobriu que tinha, desenvolveu tecnologia para tirar do fundo do mar e coloca hoje nas refinarias. Não foi um gabinete de Brasília que fez isso, né? Foi o sistema de ciência e tecnologia do país. Então isso tem que ser valorizado para a gente perceber que o impacto da ciência e tecnologia no Brasil já é significativo. Pode ser muito mais, mas políticas de destruição do sistema, elas são muito lesivas, que elas ameaçam o país por as próximas décadas. Bem, a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que envolve mais 144 entidades científicas de todas as áreas do conhecimento, né, da física, da educação, da história, da antropologia, da biologia, da matemática, etc. Nós fizemos uma campanha esse ano chamada Ciência para que Ciência, convidando os estudantes, os pesquisadores a gravarem vídeos curtos, da ordem de 1 minuto, dizendo a ciência que ele faz. E para que essa ciência? Por que ela é importante para as pessoas? Eu acho que toda pesquisa bem feita, ela tem uma importância para a sociedade do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista prático. Muitas vezes a aplicação, que pode não vir agora, pode vir daqui a 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, mas tem um impacto na saúde, na cultura, na educação, na economia do país. Então a gente está convidando pesquisadores, estudantes de mestrado, de iniciação científica, de doutorado, de pós-doutorado, a dizer por que a ciência que ele faz é importante, fazer uma síntese muito breve do que ele faz, explicando para as pessoas poderem entender o tipo de trabalho que ele faz e apontando também por que essa ciência depende do CNPq, do Sistema de Ciência e Tecnologia, por que as bolsas são importantes, por que recursos para a ciência no Brasil são importantes. Então, ciência para que ciência, todos os jovens estão convidados, é só olhar lá na página do portal da SBPC, facilmente encontrado no Google, para poder gravar o seu depoimento com o seu celular e mandar para a gente colocar nas redes sociais.